Aleluias. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. É uma noite de libertação. É uma noite de libertação. É uma noite de romper a bolha que te prende. É noite de romper. É noite de libertação. Em nome de Jesus. O Deus que transforma. O Deus que modifica. O Deus que trabalha. Está aqui, está dentro de você e te trouxe aqui. Só Ele sabe o que foi que te trouxe aqui. Só Ele sabe como você chegou aqui. Só Ele sabe como está sendo essa semana. Só Ele sabe o porquê você está aqui. Mas de uma coisa eu sei. Ele te trouxe até aqui. Amém? Abra o seu coração, abra a sua mente, deixa o seu coração molinho também, ensinável, porque Deus quer falar com você, amém? Há outro Deus além de mim? Diz lá em Isaías, há outro Deus além de mim? Não, não há. Não há outra rocha que eu conheça. E eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Paulo uma certa vez disse, eu não acho que eu cheguei à perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O Deus que te transforma, o Deus que te renova, o Deus que não quer que você copie nada de ninguém, porque Ele tem algo único na tua vida. Esse Deus é o nosso alvo, e Ele vai fazer isso dia após dia. Dia após dia. É uma noite de libertação, é uma noite de renovação, e Ele só faz isso através de uma mudança de mente. Aleluias. Aleluia, Senhor. Aleluia. Paulo faz nos lembrar, quando Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? As nossas transgressões? A dificuldade de renovar a nossa mente, a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Eu estou bem certo. Eu estou bem certo que nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A graça ela nos prova que a misericórdia, ela alcança lugares onde ninguém vai. A graça, ela nos prova que a misericórdia alcança, vai aonde ninguém vai, aonde ninguém consegue ir. A graça prova que a misericórdia alcança aquele que ninguém quer alcançar. A graça prova que a misericórdia alcança aquele que ninguém acredita. Aquele que não serve para nada, a misericórdia alcança. A misericórdia pega e usa. Porque as coisas do reino é assim. Quem vai nos afastar desse amor e dessa graça? E o amor cobre a multidão de erros. O amor cobre a multidão de pecado. Graça e amor. Quem nos separará de tudo isso? Quem? O quê?
nos separará de tudo isso. Teve um tempo, vocês que estão me escutando falar algumas vezes, estão sabendo do processo que Deus está realizando na minha vida. E houve um tempo onde eu estava num lamaçal de engano. Mas pensa numa lama. Eu estava num lamaçal de engano. E o Senhor estendeu a mão e me puxou. Falou, chega, vem. Deus estava indo para lá, e eu indo para lá e achando que eu estava indo atrás de Deus. Um dia ele falou, chega. E ele me converteu. E nesse processo, ele me deu um monte de promessa. Usou vários profetas para me encher de esperança. Porque Deus nos traz como Ele quer. E Ele usa estratégias para isso. E Ele me encheu de promessas. E eu me alimentei daquilo. E rapidamente o Senhor começou a me usar na dança. E eu comecei a sentir os movimentos do Espírito em mim. Eu comecei a sentir a voz dele através de mim. E eu comecei a experimentar o poder. E eu falei, puxa, tem coisas em mim, tem sujeira no meu arraial que não dá mais. Se eu quero ser usada, eu preciso ser limpa. E aí eu comecei a pôr um basta em determinadas coisas na minha vida. E comecei um processo de tentar praticar isso. E quando fui convidada a pregar, então piorou. Falei, agora é que eu tenho que escutar 300 vezes o que eu falei, porque eu tenho que pregar o que eu vivo. Então agora eu preciso praticar tudo isso. E exatamente nesse ponto, em 10 minutos, eu joguei tudo fora. Em 10 minutos, tudo aquilo que eu estava trabalhando em mim, as sujeiras que eu achava que eu tinha, em 10 minutos, numa noite, eu joguei tudo fora. Eu xinguei, eu usei de maledicência, de desunião, de desarmonia, dedo julgador, a língua ferina. Em 10 minutos, eu joguei tudo fora, o que eu estava meses construindo. Algo que eu falei, eu não aceito mais, eu não quero mais isso na minha vida. Algo que eu tinha dito basta. Em 10 minutos, voltou tudo. Adivinha? Caí, não aceitei. Como assim? Eu estou num caminhar com Deus. Eu estou sentindo todo esse poder, eu estou sentindo a presença do Espírito na minha vida. E em 10 minutos, eu voltei a ser a Karina dali. E eu senti nitidamente o silêncio de Deus. E aí, caiu o orgulho e a força desse orgulho me seguravam na cama. E por uma semana eu fiquei consciente do que eu estava vivendo, consciente de que eu não era mais a mesma Karina, porém eu não conseguia romper. Eu não me perdoei. Só que, assim como a gente lê lá no Salmo 28, a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente comigo, se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Eu estava sentindo a morte, eu estava seca, eu estava escura, depressiva. E com pouca força que eu tinha, quando eu ia trabalhar, eu sentia vontade de não ir. Se eu estava no volante, eu sentia vontade de me matar. Fraca. E aí, eu lembrei de uma passagem. Eu quero que você escute, não precisa abrir. Cantares 5. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Eu estava morrendo, mas a minha consciência
estava acordada. Escutem, o meu amado está batendo. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Ah, já tirei a túnica. Terei que me vestir de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los novamente? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilaram mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se foi. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não encontrei. Eu chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros. Ó, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele, digam-lhe que eu estou doente de amor. A figura da amada e do amado. A figura da noiva e do rei. Ela era amada do rei. Ela entra em um conflito, ela sabia que ele estava batendo a porta. Ah, agora não é hora, não quero. Eu sabia que o Senhor estava ali, mas eu disse, não, eu não quero mais. Não, eu não posso mais. Mas eu entrei em conflito com a minha consciência. Eu sabia de que eu não era mais a mesma. Só que quando eu cheguei à porta e senti a presença do Senhor, eu peguei na maçaneta e só senti o cheiro. Ele não estava mais lá. Fui atrás e com força eu fui atrás, só que os guardas da cidade me espancaram. Por quê? Se eu era amada do rei? Por que se eu era amada do rei? Porque o perfume dele não estava em mim. Porque o cheiro dele não estava em mim. Eu estava pedindo caráter. Eu estava pedindo só ser parecida com ele. Eu não estava pedindo fornalha. Ah, mas aí Deus falou assim para mim. É que nem criança, sabe criança? Criança só aprende no concreto. A criança só aprende se ela sentir. Ela não aprende no abstrato, no imaginário. É só se pegar na mão. Aí o Senhor disse assim, você tem promessa, mas não tem caráter? Você tem promessa? Como você quer aprender a ter caráter se você não sentir? Karina, você é criança. Você precisa sentir, eu preciso te ensinar. E glória a Deus, nós temos pastores que são usados pelo Senhor. E no momento em que eu confessei que eu estava vivendo algo que nem eu estava entendendo direito o quê, a oração e a intercessão dos meus pastores moveram as águas. E eu pude romper, porque o meu coração estava consciente do que eu precisava fazer. Mas a minha confissão, para aqueles que são o meu guarda-chuva, a minha autoridade, moveram as águas. E aí o Senhor começou a falar comigo. Tem promessa. Mas, para você sustentar a promessa que eu tenho para você,
você precisa de um caráter forte. Viu? Em 10 minutos você perdeu tudo o que a gente tinha trabalhado. Mas esse perder fui eu te mostrando que eu quero mais. Eu quero muito mais. Então, meus amados, eu aprendi que é dia após dia. É de vitória em vitória. Não é assim. Eu te dou uma promessa e você começa a imaginar. Se a promessa é ministro de louvor, você já começa a se imaginar tocando, cantando, e ao abrir da sua boca milhares de corações rendidos, uma super voz. Se a promessa é pastor, você já se imagina de terno? Sabedoria de Salomão? Não é assim. Se a promessa é pregador, você já se imagina pregando para milhares. Mas você esquece que tem a vontade de Deus entre você e a promessa. Até a promessa tem um trabalhar, tem um Deus que modifica, tem um Deus que molda, tem um Deus que muda do jeito, da forma e da maneira como Ele quer. Nós somos a amada do Rei. E o mundo está assim, esperando uma atitude de Deus em você. Devemos pegar mais leve então, só porque é dia após dia? Ele está voltando. Ele está voltando. Precisamos continuar. Rápido, com pressa e com vontade, com bom ânimo. Ele nos quer melhor. Então, ele me disse que a fornalha revela as nossas fraquezas e vindo à tona as nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa e o nosso caráter é aprovado. Aprovado como prova mesmo, como nota, provinha. Não é prova de deserto só que eu estou falando, é provado. Você passa pela fornalha e ganha uma nota. Aí vai vir outra fornalha. Aí você vai passar pela fornalha já com a esperança que você ganhou na fornalha passada. E ganha uma nota. E vai diminuindo, e vai diminuindo. E as coisas vão acontecendo. E o reino vai se estabelecendo dentro de você primeiro, para depois ir através de você. A prova na fornalha pode ser uma doença sua, num familiar seu, um vício, drogas, uma situação financeira, um casamento difícil, um pecado oculto que te escraviza, mas também pode ser situações esporádicas, afrontas, exposição vergonhosa, uma irritação descontrolada, uma fofoca, uma mentira a teu respeito que provoca a tua reação. Foi na reação que Deus me pegou. Na reação que eu joguei fora em 10 minutos. É o que o pastor tem falado aqui. É na reação, quando você não se programa, é que você vê que nota que você tem. Amém? Amada do Rei. É preciso ter caráter para ser a igreja que Deus sonha. Mas é dia após dia. E aí eu aprendi que eu precisava me render e clamar. E aí Deus me colocou nesse salmo, Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram. Eu já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Deus, vendo o nosso arrependimento e ouvindo a nossa súplica, Ele se manifesta. E aí podemos declarar como Davi: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo.
Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. A mensagem dessa noite é: pecadora ou amada do Rei? A igreja que Deus sonha precisa de pessoas com caráter forjado. E aí, depois de sentir o pecado, depois de sentir o afastar, o silêncio do Senhor, após eu me sentir seca, morta, após o Senhor me explicar o que estava acontecendo, eu experimentei algo que eu nunca tinha imaginado. Eu experimentei o amor do perdão. Eu ouvia falar, eu até vi um pouquinho na vida dos outros assim, mas eu descobri que tem um processo. Primeiro você precisa reconhecer o seu pecado, depois confessar o seu pecado, se arrepender e aí experimentar um amor como nunca experimentou. E tem uma passagem na Bíblia que eu acho que é a mais linda. Todas são lindas, mas eu acho que essa é muito linda e essa eu quero que você abra. Vamos abrir? É Lucas 7, versículo 36. Santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Deus transformador, Deus de promessa, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir. Tu és lindo, Pai. Tu és santo, 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 santo. Diferente de outras vezes, dessa vez, nessa passagem, o Senhor, Ele foi convidado. De outras vezes, o Senhor falou: Zaqueu, eu vou na sua casa, eu vou ficar lá. Não era assim? Ele tem passagens que Ele mesmo fala: eu vou lá, hein, vou na tua casa hoje e tal. Dessa vez não. Dessa vez Ele foi convidado. Ele foi convidado por um fariseu. Então lá no 36 está escrito assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que nem quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize-me, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, 500 moedas de prata, e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos.
Você não me saudou com um beijo. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: meu Deus, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Ah, Deus. Acho que quando a gente fala de adoração, essa passagem é a que marca uma adoração onde reúne tudo. Aquela mulher era uma pecadora e ela reconhecia que ela era uma pecadora. Todos sabiam do pecado dela e pelo jeito era pecadão, não era pecadinho, mas nós sabemos que não existe pecadinho, nem pecadão. Ela era uma pecadora. Essa mulher se arriscou, porque numa época daquela, você entrar numa reunião dessas, uma mulher entrar numa reunião dessas era risco para ela. Ela se arriscou. E aí a gente começa a imaginar Jesus reclinado, porque as mesas eram baixas e o pé dele de fácil acesso. Ela vai por trás. Ela não precisava de nada. Ela não precisava que ninguém a visse. Ela foi na pessoa certa. Ela sabia quem ela estava procurando. Ela sabia que ele estaria ali. Ela foi atrás dele, da pessoa certa. Aquela mulher se ajoelhou. Aquela mulher tocou os pés do Senhor, pés que andavam e andavam e andavam e andavam e andavam. Oh. Ela soltou o cabelo. Cabelo é honra para a mulher daquela época. Assim como Davi tira a capa, assim como os anciãos tiram a coroa, aquela mulher seca as suas lágrimas com o seu cabelo. No seu pescoço tinha um vaso de alabastro. Dentro, um dos perfumes mais caros que você pode imaginar. Ela tinha um pecado, ela tinha lágrimas, ela tinha cabelos e ela tinha um vaso de alabastro. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso ter é teu. Ah, mas eu sou uma pecadora. Eu sou uma pecadora. Naquela época, quando você era convidado, era honra receber com honra. Então, se dava água para lavar os pés, se dava um beijo e se dava óleo. Aquela mulher lavou, aquela mulher secou, aquela mulher
beijou os pés do Senhor. E aquela mulher ungiu com o perfume mais caro que você pode imaginar. Mas ela era uma pecadora. Só que Jesus vira e fala assim: ué, o amor o amor não é a consequência do pecado. Ela não me ama assim porque pecou. Ela me ama assim porque ela recebeu perdão. Quanto maior o seu perdão, maior o amor demonstrado pelo Deus da tua vida. Quanto mais você peca, mais Ele te perdoa, mais você ama. Quanto mais fornalha eu te dou, mais seu caráter é firmado, mais perdão você recebeu e mais amor você vai demonstrar por mim. Igreja amada do Rei. Quem era eu para não querer errar? Quem era eu para não pecar? Quem era eu, 4 anos de convertida, para ter nota 10 na primeira fornalha? Quem era eu que demonstrava um amor assim, ó? Levantava as minhas mãos aqui e achava o quanto eu amava. Só que depois que eu recebi o perdão, porque a afronta pode ter sido pequena, mas a dor que eu senti, da culpa que eu senti, foi imensa para mim. Então isso quer dizer que o perdão que eu recebi foi gigante, porque o amor que eu demonstrei depois foi a prova do perdão que eu tinha recebido. Qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? Qual é a situação que te escraviza e que você fala: puxa, estou tão consciente, mas eu não estou conseguindo romper? Qual é o teu pecado oculto? Eu tenho pedido tanto, Senhor, me mostra mesmo. Só que Ele falou: é na fornalha que a tua fraqueza vem à tona. Eu quero a fornalha do Senhor, porque agora eu já tenho a esperança de ter passado por uma fornalha e eu já senti a consequência do amor, do perdão do Senhor. Eu estou dizendo que eu quero errar? Não. Estou dizendo que então eu vou pecar, porque assim o Senhor eu vou me arrepender, o Senhor vai me abençoar? Não. O Senhor faz isso porque Ele conhece a intenção do coração. Ele via o coração dessa mulher. As coisas que ela fez não ficaram aparentes. Mas o que ela sentiu, o que ela quis, o que ela desejou. Essa mulher era apaixonada. Essa mulher era apaixonada. A gente tem falado de que, malucos por Jesus. Não, eu acho que ele está pedindo um pouco mais de paixão. Ela era apaixonada. Ela amava loucamente aquele homem que a perdoou de um pecadão. Aquela mulher agora era reconhecida como a pecadora ou como a amada do Rei? Se a gente encontrasse com ela na rua, a gente ia olhar para ela como a pecadora? Ou aquela da casa do fariseu, amada pelo Rei? Igreja, se joga. Eu venho te dizer hoje assim, vamos romper. Romper, quebrar essa bolha que te esmaga, que te prende. Você está vendo tudo e não consegue romper, não consegue pôr a mão para o alto. Se joga aos pés do Senhor.
Se joga aos pés daquele que te ama, que te forjou, que te teceu no ventre da tua mãe, que tem planos muito mais altos do que os seus para a tua vida. Cá, imagina, eu não tenho nada. O pior cego é aquele que não quer ver. Pede para ele, ele vai te mostrar. O amor não é a consequência do perdão, é a prova dele. Não é porque amei que fui perdoado, mas porque fui perdoado é que eu amei. Davi amava? Davi era apaixonado. Davi precisou de perdão? Puxa. Pedro amava a Cristo? Pedro precisou de perdão? Você vai me negar? Você vai me negar hoje. E negou. E se arrependeu. E amou. Porque pôde sentir o perdão do Senhor. Paulo amava? Paulo pecou? Quase nada, né? Perseguidor. De perseguidor para mensageiro. De perseguidor para escravo do Senhor. É assim que ele assinava as cartas. É assim que ele sauda as cartas. O mensageiro, o missionário, o escravo de Cristo Jesus. Igreja. Pela fé obtemos o perdão. Pelo amor obtemos a gratidão. Pela alegria ganharemos motivação e esperança para aceitarmos cada vez mais a fornalha e o deserto, para obtermos um caráter mais parecido com o de Cristo. Fica de pé em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Pela fé, aquela mulher foi até a casa do fariseu. Pela fé, aquela mulher levou o que ela tinha de mais precioso. Pela fé, ela deve ter pensado: quem sou eu? Não tenho nada a não ser pecado. Mas eu tenho um vaso de alabastro. Mas eu tenho lágrimas e arrependimento. Eu tenho um beijo. Eu tenho sim algo para oferecer para aquele que pode me perdoar. A gratidão do Senhor nos alcança. E aí vem uma alegria de sentir este amor. E em Salmos fala assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exaltai vós que sois retos de coração. Quem é reto de coração? Só é reto de coração aqueles que experimentam a fornalha. E de tanto serem perdoados, tanto amaram e por isso são alegres. Ontem, a dona Olga falando e demonstrando aquela alegria, aquela paz que não dava para entender. Eu estava pensando, eu falei: Senhor. E toda hora ela falava: é Jesus na minha vida. Com aquele sorriso de que parecia que imagina que ela não sofreu nada. Ela tinha um semblante de quem não sofreu nada na vida. Só ela sabe. Só Deus sabe o que aquela mulher passou de fornalhas. Só ela e Deus sabe quanto amor e quanto perdão foi derramado na vida dela.
Por isso ela é tão alegre com 80 anos. Aquela mulher abaixava e subiu a escada. Eu pensei, eu falei, meu Deus, se ela não abrisse a boca, ela já tinha pregado. Porque é com a nossa própria vida que faremos a melhor pregação. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Oh, eu não tenho nada, Senhor. Eu sou pó. Pó. Pro pó eu vou voltar, mestre. Ah, Senhor, mas no meu pescoço tem um vaso de adoração. No meu pescoço tem um vaso de adoração. Um vaso de gratidão. Um vaso para ser quebrado aos teus pés e para derramar um óleo sem preço. Pois eu me lembro daquele dia na cruz. Pois eu lembro do teu sangue derramado. Foi por mim. Foi pela minha família. Foi por todas as famílias. Foi por todas as pessoas. Foi por mim. No meu pescoço tem um vaso de alabastro, Senhor. E eu quero quebrá-lo essa noite. Eu quero romper o gargalo. Eu quero derramar até não ficar uma gota. Aceita a minha gratidão, Senhor. Aceita o meu pedido de perdão. Aceita o meu pedido, Senhor, a minha súplica. Inclina os teus ouvidos, estenda as tuas mãos e me perdoa, Senhor, me perdoa. Me liberta, Senhor. Quebra as correntes, Senhor. Nada mais de cativeiros. Nada mais de opressão. Mostra-me, Senhor. Traz as minhas fraquezas à tona, para que o seu poder se aperfeiçoe, Pai. As minhas lágrimas eu te ofereço. As minhas lágrimas eu te ofereço. Vê se há em mim alguma coisa má. Vê se há em mim, sonda o meu coração. Sonda e conhece o meu coração, Pai. Eu preciso de Ti. Será que você quer romper, igreja amada do Rei? Será que você quer romper, amada igreja do Rei? Será que você quer romper? Será que você quer romper? Será que você quer vir ao altar do Senhor e derramar a Ele